Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo especial em comemoração pelos 74 anos da tomada de Monte Castelo, falaremos um pouco sobre essa sangrenta batalha que coroou o sucesso da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Já falei isso algumas vezes e volto a repetir, o canal Hoje na Segunda Guerra Mundial irá voltar com vídeos regulares. Como vocês podem imaginar, não é fácil criar conteúdos técnicos para o YouTube. Não me limito a abrir a câmera e a fazer reacts, ou a falar sobre assuntos aleatórios. Cada vídeo leva mesmo muito tempo para ser feito, com um longo processo de pesquisa, compilação da informação, composição do roteiro, narração e edição. E por isso, como prezo muito pela qualidade do meu trabalho, preferi parar um pouco com o Hoje na Segunda Guerra Mundial, até conseguir libertar mais tempo para me dedicar ao canal. Algo que vai mesmo acontecer muito em breve. E por isso, como aquele canal por enquanto está ainda muito parado, farei esse vídeo em homenagem à tomada de Monte Castelo aqui mesmo no Hoje no Mundo Militar. Em 1944, conforme os aliados iam subindo pela Itália, os alemães e italianos, leais a Mussolini, iniciaram a construção da chamada Linha Gótica, uma formidável série de linhas defensivas com uma extensão de quase 300 quilômetros, construída através do trabalho escravo de prisioneiros de guerra. Contra essas defesas, os aliados lançaram o 7º Exército Britânico, formado também por forças indianas e italianas contrárias a Mussolini, e o 5º Exército Americano, onde estava inserida a 1ª Divisão de Infantaria da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Os primeiros brasileiros começaram a chegar em setembro de 1944, tendo sido destacados para setores mais calmos com o objetivo de ganhar experiência de combate. E em novembro, com um contingente praticamente todo completo, foram destacados para uma das áreas mais complicadas da linha gótica, o Monte Castelo. O principal objetivo do 5º Exército Americano era tomar Bolonha até o Natal de 1944, mas para lá chegar, precisavam passar primeiro pelo Monte Castelo. Os alemães da 232ª Divisão de Infantaria eram soldados muito experientes, com muitos deles com experiência de combate da Frente Oriental. E estavam todos muito bem entrincheirados em todos os montes naquela região, em posições incrivelmente privilegiadas e com linhas de tiros desimpedidas para todos os lados. O primeiro ataque ao Monte Castelo foi feito pelo 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria da FEB, em conjunto com a Força Tarefa 45 dos Estados Unidos. E apesar de um excelente início que resultou na conquista do importante Monte Belvedere, vizinho ao Monte Castelo, os alemães contra-atacaram em força, recuperando todas as posições e causando grandes baixas entre os brasileiros e norte-americanos. Nos dias seguintes, os brasileiros e americanos fizeram outras tentativas de reconquista daquelas posições, mas foram ataques muito mal coordenados e com poucos soldados. O clima na região também não ajudava, com muita chuva e céu encoberto, impedindo assim apoio aéreo ao avanço dos soldados. No dia 12 de dezembro de 1944, após o fracasso dos primeiros assaltos, chegou uma nova ordem de ataque contra os montes Belvedere e Della Torrácia. No entanto, apesar das reclamações do general Mascarenhas de Moraes, o 5º Exército Americano insistiu para que fossem empregados apenas alguns batalhões e não a divisão completa. A falta de apoio aéreo e o pouco apoio de artilharia levou a que os brasileiros mais uma vez fossem rechaçados pelos alemães, cada vez mais bem entrincheirados nos cumes da região. O restante do mês de dezembro, todo o mês de janeiro e boa parte do mês de fevereiro de 1945 mostraram uma grande deterioração do clima, com cada vez mais chuva e frio. Por isso, uma nova operação de ataque ao Monte Castelo só foi autorizada no dia 19 de fevereiro, a chamada Operação Encore. Nessa operação, os brasileiros subiriam em direção ao Monte Castelo, apoiados pela 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos, que tinha a missão de tomar os montes Belvedere e Della Torrácia. O ataque começou nesse dia, 21 de fevereiro de 1945, logo pela manhã, com os alemães demonstrando mais uma vez um ímpeto defensivo brutal.
A força principal brasileira era composta pelo batalhão Uzeda, que seguiu pela direita, o batalhão Franklin pelo centro e o batalhão Ciseno Sarmento aguardando numa posição próxima. Nos ataques anteriores não houve uma cobertura adequada de artilharia, mas nesse novo ataque, a artilharia brasileira mostrou ser muito precisa e eficaz, atingindo com precisão mortal as principais posições alemãs espalhadas à volta do Monte Castelo, que também eram atacadas a partir dos céus. A artilharia, sob o comando do general Cordeiro de Farias, alcançou uma enorme fama nesse ataque, com alguns brincando, dizendo que o Monte Castelo foi conquistado pela artilharia. E foi graças a essa coordenação da infantaria, da artilharia e dos ataques aéreos que no meio da tarde o batalhão Uzeda chegou ao cume do monte. Às 17h30, o Monte Castelo já estava em mãos brasileiras, momento no qual os americanos da 10ª Divisão de Montanha enviaram uma mensagem pedindo ajuda. Um pedido que foi prontamente atendido, com forças brasileiras auxiliando ativamente também nas conquistas dos Montes Belvedere e Della Torrácia. Considerando desde o primeiro ataque em novembro de 1944, os brasileiros da FEB sofreram cerca de 1000 baixas em Monte Castelo, entre mortos e feridos. Foi a primeira grande e importante batalha travada pelos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, o que lhes garantiu a experiência necessária para as batalhas que ainda estavam por vir. No total, naquela guerra, dos 25.700 combatentes brasileiros, 454 morreram em ação. Cerca de 2.000 morreram semanas ou meses depois, em decorrência de ferimentos. E mais de 12.000 foram feridos, alguns deles mutilados com gravidade. Os brasileiros capturaram em combate mais de 20.000 soldados inimigos, 14.000 dos quais em Fornovo de Taro, quando a 148ª Divisão Alemã decidiu se render à FEB. A primeiríssima vez em toda a campanha da Itália que uma divisão inteira alemã foi capturada em combate pelos aliados. A ação brasileira na Itália foi tão importante que até hoje, 74 anos depois, aldeias e cidades inteiras homenageiam os nossos bravos soldados que lutaram para libertar aquele povo da opressão e da tirania do nazifascismo. E em referência a essa importante vitória militar brasileira, a loja do canal tem uma promoção incrível, a oferta de uma caneca do Monte Castelo para compras acima de R$100. As instruções para a promoção estão no banner da loja, cujo link está aqui na descrição. Vamos ouvir um trecho do hino nacional brasileiro, cantado pela tropa brasileira na Catedral de Pisa.